Erros como esse aqui são extremamente engraçados para o espectador, mas para o decorrer de uma competição são pouco significativos. No entanto, também existem erros na história do esporte que tiveram graves consequências. Hoje mostraremos os erros mais graves da história do esporte. Entre eles, há erros que todos os envolvidos ainda se arrependem até hoje, e decisões incrivelmente erradas que causaram uma onda de indignação internacional. Quem ainda hoje se arrepende dos erros do seu passado e gostaria de voltar atrás em tudo? Fique ligado, aqui no Vale a Pena Conhecer. Ah, e não esquece de deixar nos comentários qual foi o seu maior erro na vida até agora. Estamos muito curiosos com as suas respostas. Comecemos com o número 8 e o maior escândalo da história da patinação artística. Estamos falando do atentado contra a patinadora Nancy Kerrigan em 6 de janeiro de 1994. Kerrigan foi atacada durante o treino para o Campeonato Nacional dos Estados Unidos em Detroit por um agressor desconhecido com uma barra de ferro e gravemente ferida no joelho. Dias depois, a polícia prendeu o agressor Shawn Eckhart. Na verdade, Jeff Gillooly, então marido da maior rival de Kerrigan, Tonya Harding, estava por trás do ataque. A campeã norte-americana de 23 anos foi imediatamente suspensa e sua participação nos Jogos Olímpicos de Inverno em Lillehammer foi cancelada. Tonya Harding então colocou seus advogados na entidade de patinação dos Estados Unidos, até que finalmente cederam e a campeã nacional pôde competir na Noruega. Na decisão da competição, todo mundo estava de olho na arena de gelo em Lillehammer. Mas Tonya Harding aparentemente não resistiu à pressão e errou. A ucraniana Oksana Baiul foi a campeã olímpica, à frente de Nancy Kerrigan. Harding ficou apenas com o 8º lugar, mas o atentado ainda teve uma repercussão. Ela foi condenada posteriormente por obstrução da justiça e banida da patinação artística para o resto da vida. O título nacional dos Estados Unidos em 1994 também foi retirado dela. Assim, o atentado contra sua rival Nancy Kerrigan provavelmente foi o maior erro da vida de Tonya Harding. Continuamos com a lenda da Fórmula 1, Michael Schumacher. O piloto da cidade de Kepping, perto de Colônia, na Alemanha, lutou pelo título pela primeira vez na temporada de 1997 com a Ferrari. Seu maior rival na época era o canadense Jacques Villeneuve. Os dois tiveram uma corrida acirrada em pontos, e em Harris houve um confronto de gigantes. Schumacher liderou a corrida, mas na 48ª volta, o canadense Villeneuve surpreendentemente atacou a Ferrari. Schumacher aparentemente não queria deixar isso passar e tentou uma manobra de defesa. Ao fazer isso, cometeu um erro decisivo e colidiu com seu oponente no lado esquerdo do carro. Ele deslizou para a área de cascalho e ficou preso. Villeneuve continuou na pista e acabou em 3º lugar. Com isso, ele se tornou campeão. Schumacher, por outro lado, foi criticado mundialmente e a FIA interveio. Ele foi desqualificado por comportamento antidesportivo e perdeu todos os pontos do campeonato de 1997. Chegamos ao futebol e ao gol contra mais louco da história da Bundesliga. Estamos falando do gol contra do goleiro Tomislav Piplica em 2002. O goleiro da Bósnia e Herzegovina estava jogando pelo Energy Cottbus na época. O clube estava lutando para evitar o rebaixamento e precisava de uma vitória contra o Mönchengladbach. Faltando pouco para o final do jogo, o placar era de 3-2 para o Cottbus, e a vitória e a permanência na liga pareciam quase garantidas. Mas no minuto 85, um choque. O chute de Marcel Vitacek do Mönchengladbach foi desviado, subiu no ar e caiu pouco antes da linha do gol. Piplica tinha o olho na bola, mas ficou parado como uma estátua quando a bola caiu em sua cabeça. Ela acabou entrando no gol junto com o goleiro, que reagiu com um grande atraso, caindo para trás. Pouco depois, a partida acabou e o Cottbus perdeu a vitória e a chance de permanecer na liga. Tomislav Piplica ainda se arrepende do maior erro de sua carreira, que permanecerá para sempre associado a ele. Continuamos com futebol, mas o número 5 se trata de um erro que aconteceu fora de campo, porque muitas vezes ocorrem erros de transferência curiosos devido a máquinas de fax quebradas ou assinaturas atrasadas. No entanto, o erro mais bizarro foi cometido pelo jogador de futebol profissional ganês Abedi Pelé. Pelé deveria ter mudado para Munique no outono de 1996.
Ele presumiu que o clube campeão Bayern de Munique estava interessado e acreditou que seu desejo de longa data havia finalmente se realizado. Foi só no avião para a Alemanha que ele finalmente descobriu que o rival local, 1860 Munique, era o clube interessado. Depois da confusão inicial, Pelé ainda assim decidiu ficar com os Leões. Ele gostou tanto que ficou 2 anos, e ainda hoje elogia o clube e seus torcedores. Aliás, não apenas os jogadores às vezes assinam com um clube errado. Às vezes os clubes também contratam um jogador errado. Isso aconteceu na temporada 2000-2001 com o Energy Cottbus, quando eles queriam realizar a maior transferência da história do clube. Na época, a estrela romena Adrian Lee, do time espanhol Valência, deveria mudar-se para Cottbus. Em vez disso, os gerentes do clube cometeram um erro enorme e contrataram seu irmão menos talentoso, Sabin Lee. O atacante jogou apenas 10 vezes no total para o Cottbus, e depois de uma viagem alcoolizada com 2,05 gramas de álcool no sangue, ele foi demitido imediatamente. Continuamos com um erro que não é apenas particularmente curioso, mas também custou a vitória de um atleta. O erro fatal ocorreu em 2012, na famosa Maratona de Colônia. O jovem etíope Limeni Getachew, que corria em Colônia a sua primeira maratona internacional, teve um desempenho brilhante ao longo de 42 quilômetros. Nos últimos 200 metros, o corredor de longa distância deixou o seu adversário mais próximo, o queniano Alfred Kering, para trás. Tudo parecia indicar um novo recorde para o jovem de 21 anos, mas então aconteceu o inacreditável. Em vez de seguir em linha reta em direção à linha de chegada, o etíope seguiu uma das motos das câmeras e saiu do percurso oficial da maratona. Um funcionário tentou enviar o corredor de volta para o percurso certo, mas o erro já tinha sido cometido, e Kering venceu a corrida com uma vantagem de 2 segundos. Nos Jogos Paralímpicos de Sydney, na Austrália, em 2000, os atletas espanhóis triunfaram em grande parte. No total, os atletas da Península Ibérica conquistaram 107 medalhas e ficaram em terceiro lugar no ranking geral, atrás apenas da Austrália e do Reino Unido. Entre eles, estava a equipe de basquete paralímpico de 12 membros, que triunfou em um jogo emocionante contra a Rússia em 24 de outubro de 2000. A equipe recebeu medalhas de ouro, flores e elogios antes de cantar o hino nacional no palco mundial. A equipe estava no auge da sua carreira, mas poucos dias depois veio a queda. Descobriu-se que quase toda a equipe espanhola de basquete não tinha nenhuma deficiência intelectual. 10 dos 12 jogadores tinham apenas fingido ter a deficiência. Entre eles estava o jornalista espanhol Carlos Ribagorda, que se infiltrou na equipe para expor a fraude. A equipe foi desqualificada e teve que devolver sua medalha de ouro. Justamente porque Ribagorda mais tarde afirmou que ele e os outros atletas nunca foram examinados em relação às suas deficiências, esse erro catastrófico teve consequências abrangentes para os Jogos Paralímpicos. Atletas com deficiência intelectual foram colocados sob suspeita geral e completamente excluídos dos Jogos Paralímpicos. Somente em Londres, em 2012, eles foram autorizados a competir novamente. Acidentes com lançamentos como o arremesso de martelo ou de lança são comuns na prática do atletismo, principalmente durante o treinamento. Muitas vezes o próprio atleta comete um erro ao lançar, ou outras pessoas na área agem de forma inadequada. Felizmente, esses acidentes geralmente terminam bem, mas o incidente mais conhecido ocorreu em 2007, durante a reunião da Golden League em Roma. Quando o saltador francês Salim Siddiqui se preparava para sua competição, sentiu uma dor aguda repentina. Incrédulo, olhou para trás e descobriu que uma lança o havia atingido. A lança pertencia ao ex-campeão mundial finlandês Tero Pitkämäki. O lançamento de Pitkämäki foi um fracasso total, e a lança perfurou as costas do saltador após cerca de 80 metros de voo, mesmo que ele estivesse a cerca de 10 metros da área de lançamento. Siddiqui teve muita sorte por causa de sua massa muscular. Ele sofreu uma lesão muscular e uma pequena ferida. No mesmo ano, o então detentor do recorde mundial de decathlon Roman Seabrook também foi atingido por uma lança de um atleta local no ombro durante um treinamento na África do Sul. Felizmente, Seabrook também sofreu apenas uma ferida superficial. Uma das maiores decisões erradas da história do futebol foi o lendário gol de Wembley de 1966. Na época, a Alemanha estava na final da Copa do Mundo de Futebol contra os anfitriões, a Inglaterra.
As duas equipes não se pouparam e com um gol de última hora de Wolfgang Weber, o jogo terminou empatado em 1-1, levando a uma prorrogação. Tudo ainda estava em aberto, mas aos 101 minutos e com o placar em 2-2, o inglês Geoff Hurst acertou a trave. A bola bateu no chão verticalmente. Wolfgang Weber chutou a bola para fora, mas já era tarde demais. O lendário gol de Wembley havia sido marcado. E até hoje, os fãs de futebol em todo o mundo se perguntam: a bola entrou ou não? O árbitro de linha soviético Tufik Bisharmo decidiu que havia sido gol, garantindo à Inglaterra a Copa do Mundo. Embora a Inglaterra tenha marcado mais um gol, elevando o placar para 4-2, esse gol também foi irregular, pois havia pessoas no campo. Hoje, as fotos mostram claramente que a bola não ultrapassou a linha, mas isso nunca foi comprovado. Em vez disso, o gol se tornou um verdadeiro mito. E isso é tudo para o nosso vídeo de hoje. Deixa nos comentários qual erro você achou que foi particularmente grave. E se vocês conseguem pensar em outras falhas graves que se encaixariam nessa lista. Se você gostou desse conteúdo, considere curtir, se inscrever e compartilhar esse vídeo. Até a próxima vez, aqui no Vale a Pena Conhecer.